Vai ter cultinho não, né? Hoje não. Acho que eles vão ficar aqui com a gente, elas vão ver a palavra hoje. Beleza, vamos lá para o texto de Lucas. Lucas capítulo 9. Abra a sua Bíblia, por favor. Confesso que vou ser bem breve, você sabe, né? Que eu falo um pouco. Vou tentar fazer isso de uma forma bem objetiva. Deixe sua Bíblia aberta lá no capítulo 9. Nós estamos fazendo uma série de mensagens por todo o Novo Testamento. Já falamos de vários livros da Bíblia, Apocalipse, Evangelho de Mateus. Só em Mateus foi mais de 24 mensagens. Marcos e tantos outros mais. Estamos agora no Evangelho de Lucas. Já tivemos aqui 5, 6, 7, quase 9, quase 8 mensagens. Só no Evangelho de Lucas ainda estamos na metade ainda. Tem muita coisa. E hoje tem um desafio para você. Hoje essa palavra vai chamar a uma situação, a uma zona de bênção, mas ao mesmo tempo um desafio que você deverá escolher. Um desafio que é carregar a cruz. Eu deixei escrito ali, ó. Ele também é muito escrito, mas veja o que Jesus está dizendo para você hoje. Jesus diz o quê? Siga-me. Ele está dizendo para você hoje, siga. Só que segui-lo tem um preço. Quando você vai fazer um negócio, seja qual for na sua vida, você não faz de qualquer jeito. Tem muitos empresários aqui. Quando você vai fazer um negócio, o que você faz? Você primeiro vai avaliar qual é o custo que você terá ao entrar naquele negócio. Seja que for, se você vai construir uma casa, você primeiro vai fazer o quê? Você vai calcular, vai ver quanto vai custar para você. Você vai se planejar. Eu quero dizer para você o seguinte, que seguir a Jesus tem um custo. E antes de você tomar essa decisão, e se você já tomou, eu quero reforçar isso para você. Você precisa entender que custo é esse. Para você dizer, eu não sabia que seguir a Cristo seria dessa forma. Você precisa estar ciente da posição e da decisão que você vai tomar, ou se você já tomou, só de lembrá-lo desse custo que devemos pagar todos os dias. Eu quero falar do tema, um reino, o reino de Deus, um preço a pagar. Um reino, um preço a pagar. O tema central do Evangelho de Lucas, e eu espero que você esteja lendo o Evangelho de Lucas, o tema central do Evangelho de Lucas é Lucas 19:10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero repetir para vocês esse versículo. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Um dia eu estava perdido. Perdido nos meus pecados. Perdido no meu egocentrismo. Perdido em mim mesmo. Mas Jesus, de forma maravilhosa, grandiosa, Ele me achou. Ele me perdoou. Ele me justificou. Ele mudou o meu coração. Ele colocou em mim o seu Espírito e uma nova criatura me tornei. E eu tenho certeza que você também já teve esse encontro. E se você não teve, hoje é dia de você ter. Hoje é dia de você entender o quão pecador nós éramos, perdidos dele. Mas ele veio, morreu na cruz para poder nos salvar. Ele não morreu na cruz para te condenar, mas para salvar você. Você deve ser salvo pelo sacrifício da cruz. Mas você deve escolher caminhar e segui-lo. Você não é obrigado. Ele não te obriga a isso. Ele vai te fazer um convite de uma forma gentil e amorosa. Ele diz hoje para você, você deseja me seguir? E aí você precisa entender o custo disso. E ao ouvir o custo de segui-lo, você tem que dizer, sim, Senhor, eu quero. E eu espero que essa seja a sua resposta. Somente alguém que se lembra da tristeza de estar perdido irá valorizar a alegria de ser encontrado. Somente alguém que sabe o que é estar perdido entende e valoriza o que é ser encontrado. Quem já viu? Quem gosta de filmes aqui? Você gosta de filmes? Eu gosto de filmes, principalmente filme de ação.
A minha esposa fala, nossa, você é tão calmo, mas ele gosta de filme de guerra, eu gosto de filme de guerra, boa explosão, coisa doida. Já ela, tão agitada, gosta daquelas filmes românticos, nossa, que dá sono todo. Que contradição estranha, eu calmo, quero ver filme de ação, e ela agitada, quer ver filme calmo. É? Bom, é filme. Você já viu o filme O Resgate do Soldado Ryan? Viu esse filme? Se você não viu, veja, é um filmaço. Esse filme é bacana, é um filme de guerra. Retrata a história da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que há alguém perdido. Você se lembra do nome do cara? Eu já falei aqui já, na introdução aqui no filme. Tem um cara perdido nesse filme. Quem é o cara? O Resgate do Soldado? Olha a dica aí, gente. O Ryan é o cara perdido. Ele é o cara perdido, ele está no meio da guerra. Só para você entender o contexto da história. Vou dar um spoiler aqui. O filme é assim. Esse rapaz, ele tem vários irmãos. E esses irmãos estão tudo na guerra. Só que esses irmãos morrem. Há um comunicado lá no comando, lá do exército americano, de que todos os irmãos de Ryan morrem. E aí o exército americano entende, não, esse menino não pode morrer. Precisamos agora levar uma carta e resgatar esse rapaz e encontrá-lo, porque nós não sabemos onde ele está. Precisamos encontrar esse rapaz para levá-lo vivo para a sua mãe. A sua mãe não pode chorar a perda de todos os filhos dessa guerra. Já morreram, não lembro se foi 3 ou 4, já morreram muitos e só tinha ele agora. Esse rapaz estava perdido no meio da guerra e ele precisava ser resgatado. É o que eu quero dizer para você, eu e você estávamos perdidos, amados, perdidos em nós mesmos, em nossos pecados. Jesus, ele veio, segundo Filipenses 2, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se esvaziou dessa glória para vir nascer como um homem, para salvar a mim e a você. Ele veio em uma missão de resgate. Da mesma forma que o Ryan no filme estava perdido no meio da guerra. Pense, guerra é uma coisa terrível. E esse mundo, amados, é uma guerra feroz. Você olha no jornal e você vê tantas notícias de mortes, estupros, assassinatos e tantas coisas mais terríveis. Estamos nessa guerra, nesse mundo violento. E Cristo vem para nos salvar. Ele vem para nos resgatar. Glória a Jesus. Ele diz o seguinte: não espere que esse mundo melhore, porque ele não vai melhorar. Esse mundo está com câncer terminal e a tendência é piorar. Essa é a notícia que o Evangelho te dá. Mas ele diz o seguinte: que se você crer, por mais que você tenha aflições nessa terra, por mais que você passe por perseguições e por situações difíceis, Ele estará, como cantamos, Ele estará com você sempre. Amém. E Ele nos prometeu, Ele nos garantiu uma pátria celestial, uma vida eterna, aonde Ele fará tudo novo. Amém, amados? Amém. Essa vida é passageira. Eu tenho 43 anos, logo, estou com 80, quero chegar aos 120. Se Deus quiser. E se eu ajudar também, né? Não ficar tomando refrigerante, já para refrigerante. Mas enfim, mesmo assim é breve. A sua vida é breve. O que se compara a brevidade da sua vida com a eternidade? Agora você está outro filme que pode citar filmes. Você já viu também o Gladiador? O famoso Gladiador? Tem uma cena do filme do Gladiador que ele fala assim com o seu exército: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Gente, eu tive que anotar essa frase. Ela é muito bíblica. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. A decisão que você toma aqui hoje vai ecoar na eternidade. Seja em seguir Jesus, em caminhar com Ele ou não. Eu e você estávamos perdidos e Ele veio para nos achar. E Ele está aqui, querendo te encontrar. E eu espero que você fale: Senhor, eu estou aqui, estou facinho. Glória a Deus, amém. Um reino para todos. Eu quero te falar, que reino é esse? Que reino é esse? Que há um custo. É o reino de Deus, que é o reino invertido. Eu quero citar um texto antes de ler. Esse aqui é só introdução, tá, amado? Vai ver você ver. Romanos 14, não precisa abrir. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus, esse é o reino que Jesus apresenta para nós. O reino de Deus não diz respeito ao que comemos e ao que bebemos. O que ele quer dizer? O reino de Deus
não se limita a nossa vida simplesmente de acordar, levantar, comer, beber, sair, se divertir. O reino de Deus não se limita só a isso. Se fosse só isso, seria muito miserável. O reino de Deus, ele vai seguir o texto dizendo assim: mas o reino de Deus é vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. É uma paz e uma alegria sobrenatural, que não vem por você ir numa festa e se divertir e volta para casa, e quando se encontra com a realidade da sua vida, você volta a sentir aquela tristeza. Não é uma paz ou uma alegria momentânea, temporal. É uma paz e uma alegria eterna, que dura através do Espírito Santo hoje. A hoje, se assim você permitir. Amém. E aceitar Jesus em sua vida. Amém. O Espírito Santo proporciona a todos aqueles que creem uma paz sobrenatural. Uma alegria que você não consegue conter. A alegria que o Espírito Santo dá ao ser humano, ela não depende de situações. Você pode estar passando por um dos piores momentos da sua vida, mas o Espírito Santo, ele fala ao seu coração dizendo: eu estou contigo. E ele transborda o seu coração de alegria. E mesmo em uma situação extremamente difícil, você percebe: meu Deus, a situação está difícil, mas eu sinto uma paz. Eu sinto uma alegria, a alegria de vir ao culto e adorar ao Senhor, mesmo que o mundo esteja caindo à sua cabeça. Novamente eu vou citar Salmos 23, que diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, não é um momento legal. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo e eu não temerei. Amém? Eu não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se do apóstolo Paulo. Pensa num homem igual a eu e você. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho por toda aquela antiga Roma, Grécia. De repente ele é preso. E na prisão, os romanos tinham uma penalidade. Eu citei isso aqui na escola dele. Os romanos tinham uma penalidade de dar para os seus condenados 40 chicotadas. 40 chicotadas, mas não conseguia. O ser humano não aguenta 40 chicotadas. O que acontecia? Os romanos, para burlar a lei, davam 40 menos uma, 39. Imagine aquele chicote com aquelas partes de couro com osso rasgando as costas de Paulo. Ele tomou 3 vezes, em situações e tempos diferentes, 40 menos uma, 39 chicotadas. E uma delas, ele estava com suas costas extremamente dilaceradas. E ele, na prisão, ele poderia estar amargurado, dizendo: meu Deus, eu estou pregando o Evangelho, tomei 39 chicotadas, estou preso, não vem ninguém me visitar. Ele poderia estar extremamente angustiado, mas sabe o que ele faz? Ele começa a cantar. E ele fala: por favor, você pode trazer para mim papel e caneta? E ele, pegando papel e caneta, ele escreve uma carta. Sabe que carta é? Quando ele está preso na prisão, depois de 39 chicotadas nas costas. Você sabe? Você consegue lembrar qual é a carta que ele escreve, que está na sua Bíblia? Sabe qual é? A carta de Filipenses, que é chamada a carta da quê? Da tristeza? A carta da alegria. Ele, com 39 chicotadas nas costas, preso sozinho, ele ainda está preocupado com pessoas. E ele escreve: igreja de Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, novamente eu digo, alegrai-vos. Uma pessoa cheia de Deus e do Espírito Santo, ela é capaz, mesmo de estar passando por situações difíceis, ainda de pensar no outro, porque nele tem uma missão. Aleluia. Esse é o reino de Deus, que traz em nós uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Agora eu vou entrar no texto. Qual é o custo então de entrar nesse reino? Qual é o custo então, de fato, de obedecer a Jesus e de segui-lo? Vamos para o texto de Lucas 9, a partir do versículo 23. Vai lá, Lucas 9, a partir do versículo 23. Diz assim, minha versão NVT. Diz assim o texto: disse ele à multidão:
Se alguém quer ser meu seguidor, veja só, veja as conjugações das frases. Se alguém quer ser meu seguidor, veja, ele não está obrigando, ele está fazendo uma afirmação. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E faça o quê? Siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se renunciar à sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu quero dizer para você que se você deseja segui-lo, e você que já está seguindo, eu quero relembrar para você esse custo. E o custo que ele dá é: negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Primeiramente, o custo é: você precisa tomar uma decisão. Veja que ele pergunta, ele argumenta, se alguém quer ser meu seguidor, isso quer dizer, você tem que tomar uma atitude voluntária. Eu desejo segui-lo. É uma decisão pessoal e voluntária. E você precisa entender essa decisão que você está tomando. E aí ele diz assim: negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro custo que você precisa ter. Negar-se a si mesmo. O que significa então negar-se a si mesmo? Negar a mim mesmo é colocar sua satisfação de vida em Deus. Amém. Eu digo para você o que satisfaz sua vida, o que te faz satisfeito. Será que de fato é Deus ou as coisas que Ele criou? Negar-se a si mesmo é você colocar em nível máximo Deus com a sua real e suficiente satisfação de vida. Amém. Você pode perder tudo, mas não perca a presença dEle, porque Ele deve ser tudo para você e para nós. Negar-se a si mesmo é isso. Negar-se a si mesmo é colocar a sua satisfação de vida em Deus. Pois o ser humano, olha só, eu tive que anotar isso. Pois o ser humano sempre irá buscar satisfação em outras coisas ou lugares. É uma vida de servir, pensando mais no outro do que em si próprio. Negar-se a si mesmo é colocar Deus como sua real satisfação. É você se importar e servir. Você quer ver alguém que está fazendo isso? É alguém como Paulo. Ele mesmo sofrendo, ele está pensando no outro. Uma das características de quem nega a si mesmo é uma pessoa que serve as pessoas. Alguém que serve as pessoas é aquela pessoa que coloca na sua agenda diária, semanal, outras vidas para abençoar. É que você coloca na sua agenda de propósito de vida, não a si mesmo, mas outras pessoas. Esse é aquele que de fato entendeu o que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é realmente colocar Deus como real satisfação. E entender que a vida do outro, a vida do próximo, é o que Deus espera que eu e você venhamos a nos dedicar. Ah, mas e eu não vou cuidar de mim mesmo? Claro que você vai. É claro que você tem que se cuidar também. Mas você não pode tirar de sua agenda a vida do próximo. Porque se você é cristão, é esse chamado, esse é o que significa negar-se a si mesmo. E Deus chama nós para um propósito de vida. Eu quero dizer para você, muitas pessoas pensam assim e perguntam para você: qual é o seu propósito de vida? Talvez você já se perguntou: qual será o meu propósito de vida? Eu vou dizer para você nas palavras, nas escrituras. A palavra de Deus diz 2 mandamentos que devemos cumprir. Lá no Antigo Testamento, existia na lei de Moisés 613 mandamentos que os antigos tinham que cumprir. Jesus, ele começa a revolucionar quando ele diz assim: vocês não precisam cumprir aquelas 613, somente 2 já é o suficiente. Você se lembra qual é? Qual é a primeira? Olha o texto. Qual é o propósito de sua vida? Primeiro, amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Primeiro mandamento. Se você se perguntar, e se você já se fez essa pergunta, qual é o seu propósito de vida, eu te digo, é esse. Primeiro, amar a Deus de todo o coração,
com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua vida. E eu te pergunto para você refletir, você está cumprindo esse mandamento? Segundo, qual é o segundo? Fala para mim, por favor. Sabe o que significa isso? Amar ao próximo como a ti mesmo? É aquela regra de áurea. É você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Simples. Os mandamentos de Jesus são simples. Se você de fato entende, o seu propósito é esse, amar a Deus de todas as forças e amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É você dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. É você tratar o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Simples assim. Sem ficar categorizando quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é esse aqui não, esse aqui sim. Sem fazer nenhum tipo de distinção de pessoa, de raça, de classe, seja o que for. Você trata o outro, o ser humano, como você gostaria de ser tratado. Essa é uma das formas de você cumprir o seu propósito e de obedecer esse mandamento. Negar-se a si mesmo. É pensar mais no outro do que em si. Então, já estou dizendo o custo para você. Se você entende, então, e se você deseja seguir a Jesus, então você entenda que é uma decisão voluntária. E segundo, você deve negar a si mesmo. Servir o outro. Pensar mais no outro do que em si. Esse é o mandamento de Deus para nós. E ele continua dizendo, tome diariamente. Não fala tome somente dias de domingo. Veja que ele está falando, tome a sua cruz só no domingo. Ou tome a sua cruz só uma vez por mês. Ele está dizendo o quê? Tome a sua cruz o quê? Diariamente. Você levantou pela manhã, tome a sua cruz. E cruz é algo bom? Como que acontecia naquela época romana? O símbolo da cruz era símbolo de morte, né? Era símbolo de morte, irmãos. Jesus nos chama a segui-lo, a pegar a cruz. E se preciso for morrer literalmente por ele, assim o faremos. Para a glória dele. Você diz amém para isso? Amém. Com força, amém? Amém. Você sabe que amém significa que assim seja. É isso que Deus espera de nós quando desejamos segui-lo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Alguns falam, pastor, eu sei, minha cruz é minha sogra. Eu sou, pelo amor de Deus, eu olho para minha sogra e falo, minha sogra é minha mãezona. E eu amo demais. Mas tem gente, você já teve que conhecer, que acha que a sogra, minha cruz é minha sogra. Minha cruz é, sei lá, meu sogro, seja quem for. Pelo amor de Deus, não. Nós devemos entender que Ele nos chama para a cruz. E carregar a cruz, amado, eu vou dizer para você. Se eu falei para você que negar-se a si mesmo é propósito, carregar a cruz é missão. Eu te pergunto, qual é a missão da sua vida? Se você serve a Jesus, você tem que entender qual é a missão de Jesus. Eu já disse lá logo no início da pregação, qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Salvar e encontrar quem? Os perdidos. E se você agora foi encontrado e está vivendo o propósito, agora Ele te chama para a missão. Pegar a cruz é isso. Entrar na missão. Salvar, resgatar, trazer aqueles que estão perdidos para se encontrar com aquele que é o único que pode trazer vida eterna, que é Jesus Cristo. Amém. Tomar a cruz é você se empenhar, orar, estar joelho no chão ou clamar, falar, Senhor, salva aquele meu amigo, salva aquele meu parente, Senhor, salva, e eu me aproximarei, e eu me chegarei próximo para levar as boas novas de salvação, para mostrar o quão maravilhoso é te conhecer, o quão maravilhoso é caminhar contigo. Glória a Deus. Eu não digo para você que seguir a Jesus é vida de facilidade, porque não é. Não é. Tem até uma canção antiga que diz assim, não, pregadores, não preguem somente rosas, mas preguem também os espinhos. Seguir a Cristo tem um custo. Muitos podem zombar de você. Muitos podem abandonar e não querer mais sua amizade por causa dele. Mas Jesus disse, se isso acontecer, alegrai-vos. Alegrai-vos, porque se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Mas alegrai-vos, porque tem algo preparado maravilhoso para a sua vida, que é os céus, a glória eterna que te espera. Amém, Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Entre na missão. E eu quero voltar de novo aqui para o filme Soldado Ryan. O que acontece? O soldado Ryan está perdido. Está perdidão no meio da guerra. Aí tem um ator conhecido lá. Você lembra o nome do ator? Vai lá, interage comigo aí. Você lembra o nome do ator? Tom Hanks. Tom Hanks, né? Gosto muito de filme desse cara. Tom Hanks. Ele é o capitão. Ele é um professor. Ele agora é o capitão desse exército. E ele convoca um grupo de soldados. Fala, temos uma missão. No meio dessa guerra, recebemos uma outra missão. E a missão agora é salvar, resgatar e encontrar esse rapaz chamado Ryan. Não sabemos onde ele está. Vamos tocar para frente, vamos seguir e vamos salvar e encontrar esse rapaz. Precisamos entregá-lo com vida até a sua casa, até a sua mãe. Veja que esses homens tomaram uma missão, irmão. Se você viu o filme, você vai se lembrar. Eles tomaram uma missão e no meio do caminho, alguns soldados desse batalhão, do capitão Tom Hanks, morrem. Começam a morrer. E aí alguns começam a se questionar. Mas capitão, isso está valendo a pena? Tem muitos amigos nossos que estão morrendo, meu amigo morreu, esse soldado morreu, para salvar uma pessoa que a gente nem conhece. A gente está indo para uma missão suicida. Está morrendo nossos amigos aqui queridos para salvar um homem que a gente nem sabe quem é. Se ele é bom, se ele é ruim. Quem é esse homem? Chamado Ryan. Foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você. Nós, perdidão, cheio de defeitos, cheio de falhas. Mas Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos resgatar. Porque esses homens, Ele deu a sua própria vida por nós. Da mesma forma que esse filme, esses homens começaram a morrer, mas eles tinham um propósito. E a missão era salvar, resgatar esse rapaz chamado Ryan. E eles um começa a morrer, começa a morrer o outro, começa a morrer o outro. E se você viu o filme, lá no final, todos praticamente morrem. Se não me engano, acho que é quase todos. Quase todos praticamente morrem. Para salvar o Ryan. E aí eu quero, caminhando já para a reta final, quando o Tom Hanks, ele está ali beirando a sua morte ali, e eles encontram esse rapaz, e há um conflito ali ainda antes de terminar, antes de criar, para ele poder ir para casa. E aí o Tom Hanks, o capitão, ele toma um tiro já quase que fatal. E ele está ali morrendo, agoniando ali, e ele traz assim o rapaz, o Ryan, olha bem nos olhos dele. Quem viu o filme, o que você lembra que ele fala? Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício que eu estou fazendo. Faça valer a pena o sacrifício que os meus soldados fizeram. Morreram, deram o seu sangue no campo de batalha para que você viva para a sua casa. Ele chama o ar e fala, faça valer a pena. Jesus morreu na cruz por nós. E é a mesma coisa que ele diz para você hoje. Faça valer a pena. Amém. Não viva o cristianismo de qualquer jeito. Não viva o cristianismo como se fosse um parque de diversões. A vida com Cristo é sério. Carregar a cruz não é brincadeira. Ele não te chama para brincar, Ele te chama para uma missão. Uma missão de batalha, de guerra. É uma guerra espiritual. Mas Ele diz e fala para você, eu morri na cruz por você. Eu morri, eu dei meu sangue por você. Eu verti todo o meu sangue, meu corpo foi dilacerado, ao ponto de que Isaías disse que ele foi tão flagelado que ninguém via beleza nele. Quem viu também aquele filme do Mel Gibson, né? Que é a Paixão de Cristo, consegue ter pelo menos uma noção do que foi. Eu imagino que ainda foi pior do que aquilo. Ele sofreu demais por você. E ele fala o seguinte, se você quer me seguir, então faça isso, mas faça valer a pena o sacrifício que eu fiz por você. Faça valer a pena. Eu quero só ler mais um texto e já orar com você. Vem cá para isso. Lucas 9, no mesmo capítulo 9, você vai ver que lá no versículo 57 de diante, Jesus tem um encontro com algumas pessoas. Domingo passado, meu sogro pregou sobre a semente e o semeador. Eu quero dizer para você algo importante. Quando o meu sogro pregou sobre a semente e o semeador, essa parábola tão conhecida da igreja, é uma parábola que fala diretamente sobre salvação. E é a mesma situação aqui agora. Quando Jesus, Ele te traz um ensinamento para você, quando Ele traz uma convocação, Ele espera uma resposta.
E é isso que eu quero trazer para você. Qual é a sua resposta hoje? Nesse texto, veja, de Lucas 9, de 57 em diante, diz assim, ó: quando andava pelo caminho, Jesus andando pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Esse homem não deu um retorno, ele se silenciou. Dá-se a entender que ele não seguiu, não deu a sequência de seguir. Ele chegou para Jesus empolgado: Jesus, eu vou te seguir. Eu quero seguir o Senhor. Mas ele era um homem que não entendia o custo. Ele não entendia o custo de viver nesse reino. Jesus, eu vou te seguir. Aí Jesus disse: ok, eu sou o Filho do Homem. E ele dá um exemplo: olha, os passarinhos têm ninhos, as aves, têm suas casinhas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso quer dizer, aquele homem não deu uma resposta, sabe por quê? Porque ele não queria abrir mão de certos confortos. Ele não queria abrir mão de sair de sua zona de conforto para poder de fato tomar a cruz diariamente. Ele gostava talvez da sua vida, ele gostava de sentir satisfação e muitos outros prazeres, mas de fato ele não queria sentir o prazer somente em Jesus. Ele queria segui-lo, mas quando Jesus apresentou o custo, ele não deu mais resposta. E eu imagino que Jesus, agora olhando para a multidão, Jesus vai e olha para outra pessoa. Veja o texto, vai dizer o seguinte, ó: e a outra pessoa, ele disse: Jesus, siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Ao olhar, a princípio, você pode pensar: puxa, mas parece que Jesus foi grosseiro aqui. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus chega para aquele rapaz: siga-me. Aí ele fala: não, Jesus, ok, eu te sigo, mas deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Na tradição, o que ele estava querendo dizer? Deixa eu ficar morando com os meus pais, porque é muito gostoso ficar lá com eles. Quando meu papai morrer, e quando a minha mamãe morrer, porque aqui, nesse sentido, o papai dele, os pais dele não tinham morrido ainda. Ele está querendo dizer o seguinte: quando meu pai morrer e quando a minha mãe morrer, eu vou lá, faço o sepultamento e depois eu te sigo. Jesus disse: não é assim. Não é assim. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Mas a ti, vai e pregue o reino de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Será que ele está querendo dizer, então, que a gente não deve amar a nossa família? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: que o seu amor por Deus tem que ser tão intenso, tão poderoso, mas tão intenso, que o seu amor para a nossa família seria como se fosse um ódio. Você consegue entender a diferença? Que o seu amor por Deus é tão grande, tão maravilhoso, que mesmo que a sua vida venha entristecer a sua família, não que você vai odiá-lo, não é isso, mas o seu amor por Deus é tão maior do que qualquer um da sua família, incluindo a si mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Você deve amar a Deus acima da sua própria vida e acima da sua própria família. Você deve amá-lo em primeiro lugar. Se você que é marido, se você colocar a sua esposa no altar de adoração acima de Deus, cuidado, irmão, porque Deus costuma quebrar altares. Se você mulher, coloca o seu esposo lá no pedestal, cuidado, ele não pode estar acima de Deus. Se você colocar seu filho, por mais que você o ame, se você colocar seu filho acima de Deus, cuidado, porque Deus costuma quebrar altares. Deus, Ele é o primeiro. Amém, irmãos? Amém. Ele é o primeiro e deve ser Ele, somente Ele. Somente Ele. Somente Ele. É isso que Ele está querendo dizer. Se você de fato quer me seguir, você está disposto a fazer isso? Se não, você está só se enganando. E Ele vai finalizar com uma terceira pessoa. Ele vai dizer para outro, e a outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Novamente ele está dizendo o seguinte: se você chega e diz: Senhor,
eu até quero te seguir, mas deixa primeiro eu terminar minha faculdade. Senhor, eu até quero te seguir, mas deixa eu ficar mais velho. Quando eu estiver mais velho, já curti a vida, depois eu sigo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno desse reino. Não é digno desse reino. Tinha um amigo meu, lá no Rio de Janeiro, o nome dele é Ronieri. E eu louvo a Deus, porque eu recebi, eu estava no seminário quando eu recebi a notícia, a mãe dele mandou nem era WhatsApp, não tinha WhatsApp em 2015, não sei se tinha, não tinha, né? Mas ele botou uma mensagem no Facebook: Leandro, sabe, aquele seu amigo de escola, o Ronieri, meu filho, ele se converteu. Poxa, eu fiquei feliz. Ele foi um rapaz que eu estava na escola e eu pregando o evangelho para ele, ele dizia isso para mim. Ele falava assim: Leandro, eu sei que Jesus é bom, mas eu quero viver a vida primeiro. Eu quero ir para balada, eu quero curtir. Se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de fazer essas coisas, sabe? Eu quero curtir primeiro a vida e depois que eu estiver mais velhinho, eu vou seguir Jesus. Eu falei: não faça isso, não é isso. Seguir a Jesus tem um preço, tem um custo. E eu louvo a Deus que Ele mudou de mentalidade e entregou-se a Cristo. Louvo a Deus por isso. É isso que Jesus está falando para esse homem. Quem põe a mão no arado, quem está olhando para trás, quem está querendo caminhar e seguir Jesus, mas olhando para trás, não é apto para o reino. Quem está querendo seguir Jesus, mas não quer deixar alguns pecadinhos, quem quer seguir Jesus, mas está ainda com alguns prazeres escondidinhos, não é apto para o reino. Não é apto para o reino, é isso que ele está querendo dizer. Seguir a Jesus tem um custo. Quais são os benefícios desse custo? O benefício é o perdão de Cristo sobre a sua vida. O benefício é a salvação de sua alma. O benefício é uma vida de autoridade espiritual nessa terra. O benefício é uma alegria plena que não sai da sua vida. O benefício é uma paz real sobre nós. Eu quero dizer para você novamente: se você deseja seguir Jesus, e se você entende o sacrifício dele, faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu quero te convidar agora, de forma alegre, maravilhosa, a ficar de pé, porque eu vou te fazer um convite maravilhoso agora. Primeiro eu vou te fazer um convite. Esse é o convite que pode mudar toda a sua história. Esse é o convite que muda tudo na sua vida. É o convite de seguir a Jesus. Se você já segue Jesus, se você já tomou essa decisão, se você entende: eu já tomei essa decisão lá em 1998, seja qual o ano da sua conversão, então que você hoje entenda de novo o custo que é isso. Carregue a sua cruz diariamente. Negue-se a si mesmo, negue-se para você e siga Jesus. E se você que está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra e Ele está aqui para te perdoar e trazer salvação para a sua vida, eu quero te fazer uma pergunta: você deseja segui-lo? Se você deseja seguir a Jesus, e se você entendeu o custo, e fala assim: Senhor, eu entendi o custo. Eu sei que o custo vai ser eu negar a mim mesmo. Eu sei que o custo é carregar diariamente a cruz. Mas eu sei que eu não estarei só. Eu sei que o Senhor estará comigo. E o mais maravilhoso é que um dia, quando a morte chegar, porque ela vai chegar para todos nós, quando a morte chegar, e a Bíblia diz que a morte é o nosso último inimigo, quando a morte chegar, eu não vou estar com medo. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Senhores, que venceu a morte, está dentro de mim. E quando ela chegar, eu irei com alegria falar: agora eu vou me encontrar com o meu Senhor dos Senhores. Aleluia! Se você entendeu o chamado, e se você entendeu o custo, eu te faço um convite agora. Se você deseja seguir a Jesus, não é pelo menos um gesto, mas é um gesto que vai envolver a decisão do seu coração. Levante uma de suas mãos e fala: pastor, igreja, diante dos reis, eu quero seguir a Jesus. Se você deseja fazer isso onde você está, levante a sua mão assim bem alto e fala assim: eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero viver completamente para Ele. Eu quero viver unicamente para Ele. Eu quero segui-lo.
Eu quero segui-lo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. A Paula vai cantar uma música. E esse pedido ainda está aqui. Depois da música nós iremos orar. E se você não só quer levantar a mão, mas quer vir à frente e falar: Senhor, eu não vou só levantar a mão, eu vou vir para frente para dizer: eu quero seguir esse Jesus. Eu quero a partir de hoje tomar a minha cruz, porque eu sei que ela é maravilhosa. Eu sei que ela parece até doer, mas ela vai me levar à vida eterna, à salvação. Feche seus olhos. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, venha à frente, levante suas mãos, faça um sinal e nós iremos orar por você.